dispositivos, sem passar por um AAA, né? Mais à frente a gente vai falar. E as integrações com o ClearPass Exchange, tá? Então essa seria a parte aí do ClearPass Policy Manager. E por final, eu vou falar um pouco do Universal Profiler. Então, seguindo aí, vamos começar com a problemática, né? Então, a gente sabe que a quantidade, né, de dispositivos móveis aí, né, a explosão desses dispositivos já não é novidade para ninguém, está acontecendo, e cada dia mais esses dispositivos estão sendo utilizados para o trabalho também, né? Então, a gente consegue ter... só um instante aqui, pessoal. Cara, eu tô com um webinar aqui. Não. Infelizmente, daqui só uma hora. Desculpa, pessoal, tive uma interrupção aqui. Vamos voltar. Então, a ideia aqui, então, fala da problemática. Então, a explosão de dispositivos móveis, a gente sabe que está crescendo bastante, e cada vez mais as pessoas estão utilizando esses dispositivos para o trabalho, né? Então, eles estão acessando os recursos corporativos, né, de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, e a equipe de TI tem que está sendo forçado a permitir esse tipo de acesso, né, independente da localidade, do dispositivo, e ter esse controle, né, não só da segurança, como também da performance dos recursos que eles vão oferecer, tá? E para quem trabalha aí com segurança sabe que as ameaças sempre, novas ameaças sempre vão ocorrendo, né? Então é um processo contínuo, né? Quando uma nova ameaça aparece, você tem que ir lá e criar novas regras, novas políticas de segurança para tratar essas novas ameaças, tá? Então, para o nosso time aí de TI dos nossos clientes, eles têm algumas preocupações aí que exatamente são advindo dessa problemática que a gente comentou antes. Então, os usuários, eles, né, se movimentam, então eles podem utilizar esses recursos de qualquer dispositivo, de qualquer lugar, tá? Então, será que ele está no perímetro? De onde vem o acesso? Como é que eu permito o acesso para os meus usuários visitantes? Quais são as políticas de acesso para esses visitantes? Se eu consigo ter política de acesso consistente em todos os locais que eu permito acesso, tá? A experiência do usuário ser a mesma em diferentes escritórios ou lugares que ele tem acesso, tá? Então, todas essas são questões aí que preocupam, né, a área de TI. A parte de infraestrutura também, né, às vezes tem uma infraestrutura multivendor, não sabe de qual dispositivo qual software está rodando em cada dispositivo. É difícil provisionar novos serviços numa infraestrutura estática, né? Então, essas são grandes preocupações também. E, na verdade, uma das maiores aí que a gente encontra nos clientes, eles não têm visibilidade dos usuários de dispositivos que entram na sua rede. Então, eles não sabem se o usuário que está entrando é um funcionário, se ele é um terceirizado, se ele é um visitante, qual dispositivo ele está entrando, se é um dispositivo pessoal ou se ele é um IoT, enfim, ele não tem visibilidade e ele quer ter essa visibilidade do que entra na sua rede, o que está acessando a sua rede, tá? Então, no fundo, a gente está permitindo, né, que os usuários da rede acessem as diversas aplicações. E as aplicações podem ser privilegiadas, né, com base nos recursos que cada tipo de usuário vai ter. Então, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação aí na empresa de vocês, sou um visitante, e aí recebo acesso por 2 horas, por exemplo, que é o tempo que eu vou ficar lá para fazer uma apresentação, acesso à internet. Mas, mudando o contexto, pode ser um prestador de serviço que vai ficar lá trabalhando por uma semana e aí vai acessar alguns recursos específicos na rede de vocês. Então,
viu que mudou o contexto. Então é muito importante a gente ter essa visibilidade do contexto e aplicar regras com base em contexto. O que é o contexto? Quem, quando, onde e qual dispositivo. Então essas informações são cruciais para a gente criar regras baseadas em contexto e conseguir identificar não só quem é o usuário, onde ele está acessando, quando ele está acessando e qual dispositivo. Nesse contexto, então, eu consigo criar regras de acesso, permitindo recursos corporativos individualmente, né, e de forma granular para esses usuários e dispositivos que estão entrando na sua rede. O IoT, né, que também é uma tendência mundial, a internet das coisas, né, também cada dia entram mais na rede e os administradores não têm visibilidade disso. Então é importante a gente criar regras baseadas em contexto de forma dinâmica para todos esses dispositivos que estão entrando aí na rede, certo? Então como é que a gente pode ajudar a equipe de TI? Primeiro a gente faz uma pré-autenticação, né, uma verificação para certificar os privilégios baseados em perfis de usuário, né? Então o exemplo do visitante, do prestador de serviço, ou sei lá, um ambiente, por exemplo, uma escola, conseguir diferenciar o acesso de um aluno, de um professor, ou num hospital, o acesso do enfermeiro, de um médico e de um paciente ou de um visitante. Tá? Tudo isso a gente faz essa verificação. Pode jogar ali uma determinada VLAN ou fazer controle de banda, né? QoS, priorização das aplicações, com base nessa identificação aí. Segundo, a gente tem uma base, né, uma base de contexto. Então, a gente vai ter a visibilidade de quem é o usuário, né, qual é o papel dele na rede, né, se ele é um funcionário, se ele é um CEO, qual dispositivo ele está acessando a rede, né, por exemplo, está com um iPhone, ou é um Android, se é uma impressora, se é enfim, qualquer outro dispositivo. E, por fim, a gente consegue entregar para a infraestrutura uma política de autenticação, né, pós-autenticação correta. Então, nesse exemplo a gente vê que a Mary, né, que é a VP, ela está utilizando o iPhone 6S. Então, a gente consegue passar uma política de controle, né, de acesso baseada no perfil desse usuário. E aí as aplicações que ela deve acessar podem ser configuradas dessa maneira, né, com base nessa informação de contexto. Então, diferente se fosse um visitante ou outro tipo de usuário, né, que vem acessar, ou então até um outro dispositivo. Então vai ver a Mary utilizando o laptop dela, teria outros privilégios, outros recursos que a rede pode oferecer, né? Inclusive, no caso da solução de infraestrutura, se ela for Aruba, né, a gente consegue fazer mais coisas, né? A Aruba, ela consegue identificar as aplicações. Então, eu consigo priorizar as aplicações pelo tipo de aplicação, né, na camada 7. Então, eu quero que esse usuário não acesse o WhatsApp durante o período de expediente, mas no período de intervalo ou de pós-horário, ela pode acessar o WhatsApp ou qualquer outra aplicação. Então é importante a gente ter essa visibilidade para conseguir priorizar as aplicações que devem ser priorizadas e despriorizar as aplicações que não importam aí na rede. Tá? Então aqui é a família do ClearPass, tá? A família, temos 2 produtos, mas na frente eu vou falar do Universal Profiler, mas o foco agora é no Policy Manager, né, que já é uma solução bem completa, é uma solução de uma engine, né, de políticas, né, ela, além de trazer várias coisas nativas, né, parte de autenticação, né, o AAA, com redes TACAX, também tem a parte de automatização para visitantes, né, e para o onboard, né, para embarcar os dispositivos pessoais na rede corporativa. Tá? Então, esses são os módulos a mais aí que a gente
possui no ClearPass. Aí tem o terceiro também, que é o OnGuard, onde a gente quer ir a mais ali, quer ver, ter visibilidade do dispositivo que está acessando. Então a gente vai conseguir lá ver se o firewall está habilitado, se o antivírus está habilitado, tá? Então esses são os 3 módulos a mais aí que o ClearPass consegue entregar, tá? São licenças independentes, tá? Que você pode expandir de acordo com a necessidade do cliente, tá? A versão do Policy Manager pode ser em hardware ou máquina virtual, e é escalável aí com 500, 5.000 e 25.000 autenticações ou MACs, né? Que você vai fazer, autorizar na rede, tá? Fazer autenticação na rede. É legal falar dos todos os módulos, né? A gente tem às vezes, muitas as oportunidades chegam para a gente de guest e onboard, mas às vezes as oportunidades não chegam porque o cliente não tem necessidade de guest e não tem necessidade de onboard ou BIOD. E aí não tem uma já faz bastante coisa e todo mundo precisa autenticar usuários na rede, né? Então, se você for no cliente, ele não tem necessidade de guest, ele não tem necessidade de BIOD, mas ele, por exemplo, comprou uma solução nova de infraestrutura, ou ele precisa autenticar novos usuários, pode ser uma oportunidade. Então, a gente consegue fazer muita coisa com o nativo, né, do ClearPass, né, além da autenticação com redes, da CAX, fazer o profiling, né, faz integração com diversos players aí de mercado, né, que eu vou falar um pouco mais à frente. E tem também toda a parte de integração com softwares de terceiros aí, tá? Então, que é o ClearPass Exchange. Então tem bastante coisa que vem nativo, além de, né, ter essa integração com softwares de terceiros, também é uma plataforma multivenda. Então ela abre portas. Então se você tem um cliente que tem uma rede Cisco, uma rede Extreme, tanto cabeada como Wi-Fi, o ClearPass ele pode agregar valor nesses clientes, tá? Então, não é só porque esse cliente aí, ele só compra Cisco, mas pode ser que para a parte de autenticação ele não esteja satisfeito, né? Ou então ele não tenha uma solução. Então a gente consegue se integrar com todas essas marcas, né? Não com todas as marcas, não com todas as logos, mas tem várias, uma lista, né, de que você pode encontrar lá na Arubapedia, tá? E aí a gente consegue integrar tanto na parte Wi-Fi como na parte cabeada para múltiplos vendors aí. Então, das oportunidades de vendas que a gente enxerga, a principal é realmente a troca aí do AAA dos clientes, tá? Então aí seria basicamente o Policy Manager, né? Que seria só a licença ali base, né? E aí a gente consegue fazer o replacement dessa base aí dos clientes que muitas vezes estão desatualizadas, tá? Então, às vezes o cara está colocando uma rede Wi-Fi, e aí a gente sabe que a explosão aí de dispositivos, será que ele vai dar conta de autenticar todos esses usuários, esses dispositivos? Provavelmente não, ele vai ter uma solução legada aí, um Microsoft NPS, ou então, se ele está aí com uma solução da Cisco ACS, e aí se a gente não tomar nenhuma providência, ele vai seguir o caminho mais rápido, mais fácil, que é ir para um Cisco ISE, né? Então, outra solução, tá? Então, com a base do software, a gente, além de fazer o gerenciamento das políticas de acesso, o profiling, né, que eu vou falar mais especificamente na frente, que é identificar os dispositivos na rede, ter visibilidade do que está entrando na sua rede, e também ter a visão de contexto, né, que quando
onde, qual dispositivo, e aplicar regras de acesso baseadas nesses contextos para diferentes tipos de usuários e dispositivos. A gente faz isso e a concorrência não faz muito bem, tá? BIOD também a gente vê que é uma tendência mundial. Claro que no Brasil as coisas acontecem com um pouco mais lentidão, né? Mas a gente tem empresas aí que já faz BIOD ou já tem interesse, né? Então a ideia aqui é embarcar os dispositivos pessoais para acessar os recursos corporativos da rede de maneira automática. Então a gente vai automatizar esse processo aí de a instalação de certificado e configuração de 802.1x e permitir que os usuários acessem os recursos corporativos de maneira que a área de TI tenha o controle desses dispositivos, tá? E guest, a maioria dos clientes, né, tem necessidade de guest, né? Cada dia mais inclusive com o marco civil, né, da internet, tem a necessidade de identificar quem é que está acessando a sua rede, seja independente do tipo, né, de usuário. Se ele for um visitante, então ele vai acessar a sua infraestrutura e pode fazer algum acesso indevido. Então você tem que ter visibilidade de quem está fazendo isso. E para ter esse controle, essa visibilidade, a gente pode automatizar, né, a entrada desses usuários na rede, né, apresentando um portal com diversos formulários ou campos para você coletar informações, né, desse visitante e ter o controle aí das pessoas que estão entrando na rede, né, as pessoas que têm acesso à rede. Consegue separar o tráfego, né, então os visitantes não vão ter acesso aos recursos corporativos ou vão ter regras específicas, né, de acesso, tá? Então, essas são as 3 principais oportunidades aí que a gente vê. Uma disparada a mais importante aí é buscar essas oportunidades onde as pessoas estão com soluções legadas que não atendem à mobilidade, tá? Então, se o cara comprou uma solução de Wi-Fi nova, ou até de rede cabeada, enfim, ele vai ter que autenticar esses novos usuários, e essas soluções aí já não estão indo muito bem, né? O Cisco ACS, o Juniper SBR, o Microsoft MPS não atendem essa demanda. Essas soluções não estão preparadas para a mobilidade. Então é aí que a gente ganha, né, na escalabilidade, na performance e bastante funcionalidade. Profiling. Bom, eu falei de profiling algumas vezes, mas talvez nem todo mundo saiba o que é. A ideia aqui é você identificar, classificar e categorizar todos os dispositivos que entram na sua rede. Então ele vai saber se foi um iPhone, qual a versão do iPhone, se foi um iPad, se for um scanner, um impressor, um access point, um servidor, enfim, independente do tipo de dispositivo, tá? Ele vai conseguir identificar e categorizar isso, tá? E você consegue gerar relatórios, né, com base nessas informações. É muito comum a gente ver nos clientes que eles fazem autenticação ou por MAC, né, às vezes eles não têm suplicante por 802.1x e tal, ele faz isso através de MAC. Mas a gente sabe que o MAC é uma solução que é facilmente hackeada, né? A gente pode fazer um spoofing aí e ter acesso indevido aí desses dispositivos. Então o ClearPass ele consegue identificar esse conflito. Então ele vai saber, como ele fez o profiling desse dispositivo, ele vai saber qual é o MAC address dele. E se você chegar com outro dispositivo com o mesmo MAC address, ele vai identificar o conflito, tá? E pode aplicar uma política, por exemplo, dar um deny access profile, ou seja, fazer um deny ou colocar ele numa quarentena, tá? Então a gente consegue tomar algumas ações aí em relação a isso. Uma forma de fazer essa identificação desses dispositivos que não passam por um processo
aí de autenticação, ou não tem um suplicante, tá? A gente pode fazer isso através de Nmap. Então, nesse exemplo, a gente faz um scan, né, de portas, né, de todos os dispositivos, e aí ele consegue identificar. Por exemplo, aí, antes ele tinha 2 dispositivos IoT, depois de fazer o scan, ele sabe que é um sensor de luz ou um sensor de temperatura, ou qualquer outro dispositivo, tá? Então é uma das técnicas aí de profiling novas que foram integradas. A gente tem várias técnicas, né? Então ele pode pegar um fingerprint do DHCP, então ele pega uma cópia ali do DHCP e olha os fingerprints, tá? A gente pode fazer através de CNMP, UWMI para máquinas Windows, SSH para máquinas Linux, tá? Ou então pegar o Mac ou o Wii, né? Então a gente consegue misturar essas técnicas de fazer profiling e de fato identificar todos os dispositivos aí de maneira precisa, tá? E aí uma vez identificado você pode criar regras de controle de acesso com base nos dispositivos que estão acessando a rede. Bom, seguindo o OnConnect, a gente já conhece aí uma forma mais segura, né, a forma mais tradicional de se fazer a autenticação dos usuários, né, com base no contexto. Então, através de 802.x, né, e o AAA, né, pode ser um Radius ou um TACACS, enfim, a gente faz a autorização, o account, né, a autenticação, a autorização e o account desses usuários dispositivos, e num contexto com 802.x, onde o usuário vai ter um suplicante 802.x, né, e vai fazer a autenticação aí no ClearPass. Com todas essas vantagens que a gente já falou, né, com visibilidade de contexto, identificação, né, dos dispositivos com profile, né, e jogar regras de acesso baseadas no dispositivo e no usuário que acessou a rede. Então essa é a forma mais segura e mais tradicional de se fazer a autenticação, tá? Mas em alguns casos, a Aruba notou que não estavam fazendo esse tipo de autenticação, às vezes porque o dispositivo, o Network Access Device não suporta 802.x, né? Pode ser um switch antigo, ou, bom, enfim, qualquer outro motivo aí, ele não esteja fazendo através de 802.x. Então a gente consegue fazer isso através de SNMP agora. Então a gente não só consegue identificar o dispositivo, né, mesmo se ele passar por um processo de autenticação, como aplicar políticas de controle de acesso nesses dispositivos também. Então, claro, a gente sempre vai recomendar utilizar 802.x, que é a maneira mais segura, mas você pode inicialmente, ali no dia zero de implementar a solução, fazer isso através de SNMP. Tá? Então a gente pode pegar aí dispositivos, inclusive, que não tem suplicante 802.x, pode ser um IoT, uma impressora ou qualquer outro dispositivo, né? Identificar, fazer o profiling desses dispositivos e o enforcement de políticas de controle de acesso. Uma vez que isso esteja implementado, pode futuramente migrar para uma solução de 802.1x, que aí é a forma mais segura e que a gente recomenda. Tá? Então aqui a diferença, né, um AAA com o OnConnect, né, que seria através de SNMP. Com o OnConnect, você faria isso através de SNMP, configurando no ClearPass, né, a comunidade SNMP. A parte de traps, tanto do switch e no ClearPass, tá? Configurar o WMI para fazer integração com, por exemplo, máquinas Windows, para ter visibilidade de contexto, e criar políticas de controle de acesso baseadas em contexto, tá? Então a gente consegue fazer tudo isso. Do outro lado, com o AAA, a gente vai configurar no ClearPass e no switch, né, a parte de radios, né, para eles conversarem, né,
configurar o AAA no switch e os suplicantes nos clientes. Tá? Da mesma forma, a gente consegue criar políticas de controle de acesso baseadas, né, em contexto, nesse cenário também. O OnConnect já é um serviço, tá, do ClearPass. Se vocês forem entrar lá, vocês já têm a visibilidade dos serviços que estão disponíveis. O OnConnect que já é um template, né, que você pode criar as regras. Eu vou mostrar isso lá na frente, tá? Eu vou entrar no ClearPass e mostro para vocês. Para a gente fechar aqui a parte do ClearPass, tem uma solução que a gente chama de ClearPass Exchange, que já está nativa no licenciamento base, né? Então a ideia é que você criar um ecossistema de segurança, né? Trocando informações através de APIs ou syslog, com diferentes ferramentas de segurança que compartilham o contexto aí. Então, o ClearPass vai atualizar esses dispositivos, seja um CIEM, um Firewall, a gente vai mostrar a lista aí, um MDM, tá? Ou outros suítes, sobre o contexto, né? O que é o contexto? Lembrando novamente, quem, quando, onde e qual dispositivo. A gente consegue, então, passar esse tipo de informação para essas soluções aí de mercado. Não só para as integrações nativas que já tem aí, na solução são mais de 65 e crescendo, a solução também tem um RESTful API. Então, se vocês têm uma equipe aí de desenvolvimento ou pretendem criar alguma solução para se integrar no ClearPass, a gente consegue lá no próprio ClearPass fazer um get ali das APIs e é possível fazer integrações aí customizadas com alguma ferramenta que vocês vejam sentido aí. Então aqui tá as logos mais populares que a gente se integra, né? A parte de infraestrutura, né? Com a parte tanto cabeada como a parte Wi-Fi de múltiplos vendors, tá? Parte de segurança aí com Firewall, né? Por exemplo, o Checkpoint, Palo Alto e outros, né? CIEMs, né? O ArcSight, Splunk. A parte de MDM, então, os mais conhecidos aí, o MobileWire, o AirWatch e outros. Multifactor Authentication, né, com a SARA, o Duo, e serviços também, por exemplo, o ServiceNow. Então, assim, integrando essas soluções, a gente pode identificar que um dispositivo aí que foi embarcado, né, através de um BIOD, com MDM, por exemplo, um MobileWire, e aí ele identifica que o cara desinstalou o aplicativo lá do MDM do celular. E aí o ClearPass vai, né, apresentar ali um portal para o cara para ele resolver a situação. E aí pode integrar isso com um serviço de ticket, como o ServiceNow, né, e já enviar um e-mail, por exemplo, para o chefe da pessoa e para a pessoa que ela deve instalar o MDM no seu dispositivo. Ela desinstalou e isso não é permitido. Então isso é um exemplo, mas a gente pode criar várias outras situações aí. Então, o que o Exchange permite fazer? Compartilhar o contexto, né, que é quem, quando, onde, né, e qual dispositivo. Ele pode coletar essas informações do MDM ou de uma base de dados, por exemplo, um AD, e fazer um update para soluções de segurança. Então, ele vai fazer lá um update para o Firewall, para o Web Proxy, para o MDM, por aí vai. Então, fazendo update sempre do contexto, tá? Quem, quando, onde, qual dispositivo. Então, aí no exemplo, o Thomas aí com o macOS, com essa versão, ele é do departamento de marketing, tem esse IP. Então, uma vez que ele foi aí, autenticado, a gente consegue compartilhar o contexto com o Firewall, por exemplo, e ele aplicar regras de Firewall específicas para esse usuário aí, ou esse perfil de usuário. Tá? O legal disso tudo é que não é necessário instalação de agentes. Por exemplo, eu sei que é possível fazer isso
com Palo Alto, né, pegar, por exemplo, informações de contexto, mas aí eles fazem isso instalando agentes nos clientes, né. Então a gente consegue agregar bastante valor, entregando, compartilhando esse contexto aí com uma solução de Fire, igual o Palo Alto, Checkpoint e outros. A gente falou do ClearPass fazendo update, né, do contexto para esses dispositivos de segurança, mas o inverso também é verdade, tá? Então, a solução de segurança, por exemplo, um Firewall, ela pode ver que algum usuário ali está fazendo um acesso indevido, né, que não está de acordo com a política de acesso, e avisar o ClearPass para ele isolar esse cliente, ou colocar numa rede de quarentena, ou se autenticar ele, enfim, tomar alguma ação, tá? Então a gente realmente tem uma segurança aí adaptativa, né? E criando um ecossistema entre todas essas soluções. Então aqui está a lista aí, né, de o que é possível fazer. Tá? Claro que não estão todos aqui. Aqui no último aqui, que é o Egress Event Engine Dictionary, seria o inverso lá, né, da solução do Fire, por exemplo, atualizando o ClearPass para o ClearPass tomar uma decisão, por exemplo, bloquear o cara ou colocar numa quarentena. Opa, teve alguma pergunta aqui? Só um instante. Só interromper aqui que chegou algumas perguntas. Rapidinho a gente volta. ClearPass On Connect é uma licença adicional ou já está na plataforma CPPM. Então o On Connect já está nativo, tá? Você não precisa comprar nenhuma licença adicional, tá? O que tem de licenciamento adicional? Realmente são aqueles 3 lá que a gente comentou. Para fazer a automatização de guest, né? Então, você pode criar um portal, né, de visitantes e fazer o autorregistro desses visitantes, tá? Então, a gente automatiza a parte de visitantes, essa é uma licença específica para guest. Uma outra licença que é específica, né, que você tem que comprar se é necessário, é a automação para embarcar os dispositivos, que é o BIOD. Então, a gente vai conseguir ali instalar certificados e configuração de 802.1x de maneira automática, tá? E a terceira licença é o OnGuard, que é para você ter visibilidade ali da máquina em si. Então, fazer avaliação de postura, né, de um Windows, de um Mac, por exemplo, ver se o Firewall está habilitado, ver se o antivírus está habilitado. Então, essas são as 3 licenças a mais do Policy Manager que existem no ClearPass. O OnConnect, de fato, ele é uma funcionalidade aí que veio na versão 6.661, se não me engano, e ela já vem nativa aí com o licenciamento básico do Policy Manager, tá? Beleza? Então vamos voltar aqui. Bom, alguns pontos aqui que é importante a gente lembrar, tá? Alguns bullets aí que eu queria que vocês levassem com vocês, que é exatamente o ClearPass. Ele pode entrar em qualquer conta, tá? Ele é a gente fala aí um cavalo aí de Troia aí, né? Então, você pode entrar isso em qualquer conta, pode ser uma conta que a Cisco vende bem, que a Extreme, enfim, é uma solução que você vai conseguir vender na base de outros fabricantes, tá? É uma solução muito poderosa, né? Então, principalmente o guest aí da solução, ela é bastante poderosa. Inclusive, alguns clientes que têm todo o Cisco e possuem até o Wise, eles procuram a gente para fazer a parte de guest, porque o guest do ClearPass funciona melhor com a infraestrutura Cisco do que com o próprio Wise, tá? Então é uma solução que tem bastante escalabilidade e o guest dele é muito poderoso, potente.
fazer enforcement tanto de dispositivos que passam por um processo de autenticação, né, um AAA, ou não, né, que é o caso aí do OnConnect, tá? Então pode ser um IoT aí, a gente vai conseguir identificar esse dispositivo e criar políticas de controle de acesso, né, fazer o enforcement desses dispositivos. A gente consegue fazer aí o profiling aí, né, tanto de dispositivos gerenciados, não gerenciados e IoT. O Policy Manager faz muita coisa, assim, as licenças adicionais, como a gente viu, tanto a parte de AAA, né, autenticação, autorização e accounting, né, com redes e TACACs, a parte de profiling, então a gente consegue identificar, classificar, categorizar os dispositivos e criar políticas de controle de acesso com base nessas informações, tá? Outra funcionalidade que vem nativo, além do OnConnect, que eu já comentei com a pergunta, o Exchange. Então você consegue criar, agregar bastante valor com os clientes, fazendo integração com o Firewall dele, com o CIEM, ou outra solução de segurança, tá? Licenças de Guest, Onboard e OnGuard bem escaláveis, tá? A gente consegue atender todas as demandas, independente do tamanho do cliente, se é um cliente pequeno, médio ou grande, né? Funciona tanto para a parte cabeada como para a parte de wireless e é multi-vendor, tá? Então, vende até outras soluções de switch, por exemplo, se você vende Extreme, vende Cisco, você pode colocar o ClearPass nesses seus clientes, ou então atacar a base de outros aí também, tá? Com isso, é uma infraestrutura multi-vendor. Integrações aí, como eu comentei já, com software de terceiros, não só soluções aí de mercado, como você pode usar as RESTful APIs lá para customizar alguma integração com a solução que faça sentido aí para vocês, tá? E entregar valor para o cliente, ofertando aí uma solução completa aí e customizada. Então esses são os pontos aqui. A gente vem algumas perguntas a mais. Deixa eu pegar aqui. A questão dos usuários Guest podem ser gerenciados também via Airwave. Qual seria a diferença e vantagem do ClearPass em relação ao Airwave para a gerência dos usuários Guest? Tiago, o Airwave, a função principal dele é monitorar e gerenciar a infraestrutura, tá? Seja ela Wi-Fi ou cabeada, tá? Então o foco do Airwave não é autenticar usuários, tá? Então ele é exatamente para você fazer o monitoramento, você vai ter visibilidade lá da saúde dos clientes, né, dos access points, né, dos suítes, como é que está o espectro, né, de frequência, capacidade, tá? Fazer survey, né, ter visibilidade de segurança com IDS e IPS, tá? Então esse é o foco dele, e a parte de configuração mesmo, gerenciamento, você consegue ir lá e criar um SSID por lá, ou criar uma VLAN, enfim, parte de configuração e gestão aí. Então a solução do ClearPass Guest é que vai cuidar da parte de autenticação, tanto da parte de 802.1x, como a parte de Guest também, através de um portal, tá? O Guest do Aruba Central é igual ao do ClearPass? Então, Kleber, o Aruba Central é uma solução muito nova, tá? Então ela está cada dia melhorando aí a parte do Guest dela, tá? A gente tem algumas facilidades lá, é muito simples a configuração, mas ao mesmo tempo é uma solução ainda muito, assim, digamos que não tem muita customização para se fazer, tá? Então no Guest ali, eu vou mostrar quando abrir o ClearPass,
a gente tem bastante opção. Você pode, por exemplo, apresentar um portal para um usuário guest. Tem alguns campos lá obrigatórios, por exemplo, tem um campo lá que você fala, se o cara é um prestador de serviço, ele já abre uma outra página com coletar outras informações desse cara para jogar um perfil, um acesso diferente. Então, é bastante customização que você pode fazer no guest, tá? Então, ele não é igual, mas o caminho aí seria uma solução de ClearPass na nuvem, tá? A gente está vendo aí uma tendência, acredito que para esse final do ano ou para o início do ano que vem, a gente já tem um ClearPass aí guest na nuvem, tá? Então ele vai substituir essa necessidade, já que o Centro vai atender alguns clientes, por exemplo, do varejo. Eu acho excelente a solução do Centro para o varejo, que talvez atende bem, mas para outros usuários que precisam de maior customização, ele talvez não atenda, tá? Então essas são as diferenças aí. Valores duais eu não tenho, infelizmente. Eu posso até procurar e passar isso por e-mail, mas agora aqui eu não tenho ideia, tá? Vinícius, para a parte de IoT, temos algum discurso de posicionamento do ClearPass? Alberto, a gente comentou ali lá no meio da apresentação ali tanto do OnConnect, né, que é a solução para você identificar e criar políticas de controle de acesso por um dispositivo que não passe por um processo de autenticação. Então isso aí é bastante poderoso aí para você posicionar num ambiente que tem IoT. Então que os caras vão colocando esses IoT na rede e não tem visibilidade, tá? E segundo, muitas vezes ele vai fazer um controle ali através de MAC address, mas não é o ideal. A gente sabe que o MAC é facilmente hackeado aí. E aí você consegue, além de identificar esses IoT, você consegue criar políticas de controle, né, de acesso por SNMP, por exemplo. Então você consegue jogar uma determinada VLAN, por exemplo, ou então, eu sei que esse IoT aqui, sei lá, dá um exemplo de câmera. Isso aqui é uma câmera, então por que a câmera tem que ter acesso a todos, né, os recursos aí? Não, posso limitar só o tráfego de vídeo para a câmera e a parte de gerenciamento da câmera. E acabou, então você não vai ter mais nenhum outro acesso. Então você começa a ter visibilidade do que entra na rede e consegue criar políticas de controle de acesso, tá? Então, essa é a grande vantagem aí do Connect para o IoT. Sabe dizer se o Wise é mais caro ou mais barato? Eduardo, ele realmente tem que fazer uma comparação, tá? Não sei se todos os requisitos do projeto aí em questão, mas assim, historicamente a solução do ClearPass ela é um pouco mais agressiva em preço, mas pode ser que numa base instalada da Cisco eles conseguem reverter isso e serem mais agressivos, tá? Então, se você for só olhar preço de lista, talvez não vai te dar a visão correta aí. Acho que tem que estudar caso a caso, ver quais são os requisitos do projeto. Então, por exemplo, se o cara pedir para achar interessante fazer profiling, o ClearPass vai fazer isso nativo. E o Wise ele precisa colocar uma licença adicional para fazer profiling. Aí pode ser que ele fique um pouco mais caro. E assim vai, tá? Bom, depois no final a gente responde mais algumas perguntas. Deixa eu ir lá no ClearPass, tá? Não é todo mundo que teve a oportunidade de conhecer o ClearPass. Eu vou
mostrar aqui para vocês um ClearPass, tá? Falando um pouco antes aqui do que eu estou acessando aqui, tá? Esse ClearPass aqui, o ClearPass está na nuvem, tá? E todo mundo pode ter acesso, tá? Então, se vocês olharem aí e pegarem, anotarem a URL, tá? clearpass.arubademo.net/tips, todo mundo tem acesso a esse portal, porque é muito interessante ter acesso ao SEO, tá? Tem muitas vantagens. Você pode fazer primeiro uma demonstração para cliente, tá? Você pode ir lá no cliente, levar, mostrar isso aqui, às vezes, saindo ali do PPT, é muito mais interessante o cara ver para crer ali, né, funcionando, tá? Outra coisa, se você tiver alguma dúvida de implementação, você pode ver como é que foi feito aqui no ClearPass, aqui do Aruba Demo. Ainda tem um terceiro para, se vocês pretendem, por exemplo, estudar para uma certificação, vocês podem utilizar o SEO aqui para estudar e tirar alguma dúvida, tá? Então tem bastante vantagem em se utilizar aqui o SEO. Às vezes ele pode até eliminar a necessidade de uma POC ou definir melhor uma POC, né? Então só vantagem de utilizar o SEO aí, tá? Então todo mundo tem acesso. Os usuários são aqueles, todo mundo já ouviu falar aí, né? Tipo Darth Vader, Al Bundy, Homer Simpson, Bill Gates, esses são os usuários aí que todo mundo pode ter acesso. Beleza? Então aqui está o dashboard, né? O painel principal aqui do ClearPass. Então ele vai te dar aqui já uma visibilidade interessante. Esse dashboard é customizável, tá? Eu posso mudar aqui o que eu quero mostrar. Então, por exemplo, aqui o número de requisições, o número de falhas aqui, o número de requisições. Aqui eu tenho a visibilidade de endpoint, né? Do OnGuard, categorização de dispositivo, família de dispositivos, tá? Uma coisa que eu vou já mostrar aqui para vocês é o profiling, tá? Então aqui eu tenho a visibilidade aqui de todas as categorias de dispositivos, né, que a gente tem. Então aqui, ó, medical devices, thin clients, servidores, pontos de venda, roteador, impressoras, game console. Então aqui a gente vê que o cara coloca isso na rede do cara e descobre que tem um PlayStation na rede dele. Então por aí vai, tá? Então ele vai identificar, categorizar aqui e classificar todos esses dispositivos, tá? Então esse aqui é o profiling que a gente comentou. Aqui no Access Tracker, eu tenho a visibilidade de todas as autenticações que estão ocorrendo, tá? Inclusive, autenticações que ocorreram já há mais tempo. Deixa eu dar um F5 aqui, que não carregou. Vocês podem, alguém perguntou qual usuário, você pode usar, por exemplo, deixa eu escrever aqui para todo mundo ver, usuário ao e a senha Band, por exemplo. Ou então, usuário Dart e a senha Vader, ou usuário Homer e a senha Simpson, tá? Aí vocês vão ter acesso. Beleza? Então, continuando aqui, aqui Monitoring Access Tracker, eu vou ter a visibilidade de todas as autenticações que estão ocorrendo. Pronto, apareceu aqui para mim. Posso filtrar, tá? Por exemplo, deixa eu pegar uma autenticação aqui que eu fiz um tempo atrás. Beleza? Aqui, ó. Então aqui eu fui autenticado aqui, né, esse usuário, nesse serviço. E aqui estão as políticas,
os profiles que eu peguei, né, de enforcement, tá? Então, se eu clicar aqui nela, eu vou ter bastante informação, por exemplo, o status, né, o tempo, né, o nome do usuário, qual foi o IP, né, onde eu me conectei. Então, aqui foi uma controladora que está na nuvem também, que é a Tokyo. O serviço, o Ethersphere Aruba, né, que é o serviço é um serviço que faz a autenticação aí dos usuários funcionários da Aruba, 802.1x. Um método de autenticação, você sabe qual é a fonte de autenticação, que é o AD. Fonte de autorização, tá? E qual foram as roles, né, os perfis que eu peguei aqui. Então, peguei a Aruba SE, foi para um Smart Device, Employee, e User Authenticator. E aqui estão os profiles que foram enviados para a infraestrutura. Bom, o status aqui está offline, né, que eu estou offline no momento. Informações de input de radios aqui, né, aqui foi o resumo aí da conversa radios aqui. Então aqui ele já identificou meu dispositivo, ó, o usuário, foi um Smart Device Android, foi um Motorola XT, e ele se conectou aí na controladora tocarubademo.net. Então aqui, ó, tipo de dispositivo, qual é esse ID que eu acessei, qual foi o access point que eu acessei, tá? No caso foi um RAP. Bom, bastante informação aí do usuário, tá? Então aqui os atributos de autorização que ele pega do AD. Então ele pegou aqui meu e-mail, qual foi qual é meu telefone, qual o meu título aqui, quais os grupos que eu faço parte, qual a categoria do dispositivo, né? Por aí vai. Então bastante informação. E aqui no output, qual foi a resposta do ClearPass para a solução de infraestrutura, e no caso foi a controladora, tá? Então ele mandou essa role aqui, ó, CP onboard role. Então eu fiz provavelmente um BIOD desse dispositivo, ele mandou essa role aqui, tá? Notifiquei também aqui um Palo Alto, tá? Com atualização de contexto. Por exemplo, quem, quando, onde, qual dispositivo. Então ele mandou essas informações para o Palo Alto, tem essa visibilidade também. Beleza? Então se eu pegar aqui o MAC address aqui, o meu dispositivo, posso ir aqui em peraí. Opa, deixa eu pegar aqui. Bom, deixa eu voltar lá na minha autenticação. E mostrar também uma integração com o Airwave que a gente tem. Então aqui está o dispositivo. Posso clicar aqui em Open in Airwave e ele já vai mostrar ali no Airwave também, tá? Então a gente vai ter a visibilidade do que está acontecendo em relação à infraestrutura, né? Então, no caso aí, o access point que eu fui conectado, como é que está possíveis erros, possíveis problemas de autenticação, outros alertas, tá? Que a gente vai ter visibilidade no Airwave. Pronto, aqui estão a visibilidade do dispositivo, tá? Qualidade de sinal, utilização, então tem bastante informação aqui que eu posso puxar no Airwave aqui também. Beleza? Bom, deixa eu seguir por conta do tempo.
e falar um pouco do Universal Profiler, né? ClearPass Universal Profiler, tá? Então, a ideia aqui do Universal Profiler é você ter essa visibilidade de qualquer dispositivo, seja ele não gerenciado, gerenciado, um IoT, tá? Então tem uma explosão aí desses dispositivos, como a gente já comentou, e o pessoal de TI não tem visibilidade, né, desses dispositivos. E ainda utilizam ferramentas erradas ou não adequadas para fazer identificação, né, o profiling desses dispositivos. Então a ideia aqui do Universal Profile é exatamente fazer o profiling desses dispositivos. Então ele está focado em fazer o profiling. Aí vocês me perguntam, mas o ClearPass faz o profiling também, tá? Né? Ele faz o profiling, tá? Mas é toda uma solução de NAC, né? É uma solução muito completa. Então o ClearPass Universal Profiler é exatamente você ter a possibilidade de fazer o profiling sem uma solução específica de NAC. Então ele vai conseguir identificar lá os usuários na rede cabeada, na rede wireless, tem um dashboard legal e vai te dar a visibilidade de todos esses dispositivos. Tá? Então aqui um exemplo, né, uma rede wireless aí, ou a rede cabeada, esses dispositivos, né, podem entrar aí independente da forma de acesso aí, ser identificado, categorizado, classificado aí pelo ClearPass Universal Profiler. Então ele vai pegar essas informações de diversas formas, tá? E olhar atributos específicos para conseguir fazer o profiling. Então, alguns dos métodos de fazer profiling, primeiro ele olha os fingerprints, né? Então, pode pegar isso dos DHCP, pode pegar inclusive por HTTP, quando ele pega isso de um portal, né? WMI para máquinas Windows, né? CDP, LDPE para redes, Cisco, MacOI, como a gente falou, fazer scan de portas, né? Através de Nmap, olhar, né, as portas TCP. Bom, tem diversos métodos aí para a gente fazer a identificação desses dispositivos, tá? O Universal Profiler roda numa VMware, né, é um OVA que você vai baixar, tá? Já tá disponível para fazer alguns testes já, tá? Mas a partir de março que a gente já vai comercializar esse dispositivo, tá? Essa solução. Deixa eu passar aqui. Bom, onde é que é interessante usar o Universal Profiler? Então, em um ambiente que não está pronto para usar NAC. Então, às vezes, o cara não tem essa maturidade para usar um NAC ainda, tá? Então, mas ele quer ter visibilidade dos dispositivos que estão acessando a rede dele. Tá? Ou até mesmo algum cliente que já tenha um NAC, mas que não faça profiling. Então, às vezes, o cara tem um NPS lá, mais antigo, né? Então, você não vai ter visibilidade dos dispositivos que estão acessando a rede dele. Né? Então, você pode entrar nesses lugares exatamente com esse discurso de fazer, né, o profiling de todos os dispositivos que entram na rede. Bom, como ele é muito simples, né, a instalação em lugares também que tem um staff limitado, né, então são todas essas oportunidades que a gente pode entrar. Falando um pouco de competitividade, a Foxcount e a Cisco são os principais concorrentes aí, tá? Tanto do ClearPass, Policy Manager, né? Como a parte de NAC como um todo, né? Mas aí, se o seu cliente precisa fazer simplesmente o profiling, então ele quer identificar os dispositivos que estão na rede dele, classificar, categorizar, a Foxcount e a Cisco elas têm que entrar com uma solução completa de NAC, tá? Então, agora vocês imaginam a diferença, né, no custo disso. Tá? Então a gente consegue ser bem mais agressivo e entregar bastante valor também já com o profiling. Então ele vai funcionar o profiling em diferentes tamanhos de clientes, né, em qualquer tipo de rede, pode ser uma rede cabeada ou wireless. Tá? Então, ele vai fazer também o profiling de maneira ativa, né, então ele vai fazer o discover desses dispositivos. Pode inclusive fazer espelhamento de portas, né, e
ter visibilidade, né, através de um spam. E tem uma interface gráfica bem bacana aí que eu vou mostrar. Então esses são os pontos que a gente leva vantagem. E futuramente, se o cliente já estiver preparado para fazer um NAC mesmo, parte de autenticação e tudo, ele pode ser feito um upgrade do Profiler para o ClearPass Policy Manager. Então, lembrando que o Profiler, o Universal Profiler, ele não vai fazer enforcement de políticas, tá? Então, ele é basicamente dedicado para fazer a parte de profiling. Ixi, o meu PowerPoint travou aqui, só um instante. Beleza? Enquanto o meu PowerPoint volta aqui, eu vou mostrar o Universal Profiler para vocês, tá? Então esse aqui é um Universal Profiler que está rodando internamente aqui, mas já tem bastante informação que a gente consegue coletar. Então esse aqui está o dashboard do ClearPass Universal Profiler. Então aí é o número de dispositivos que ele já conseguiu identificar, o número de conflitos e eventos. Aqui em cima eu já te dou algumas visões rápidas. Aqui a categorização, então ele já achou aqui 754 computadores, 581 que está genérico aqui, 448 smart devices, outros dispositivos, equipamentos de áudio e vídeo, tá? Então, esse aqui é o inventário que ele já criou. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em computador, ele vai fazendo um drill down aqui. Então, aqui ele viu que são 505 Windows, 186 Apple Mac e 63 Linux. Se eu clicar aqui novamente, ele vai me falar as versões de Windows. Então, são 242 Windows 7 e 2008, 173 Windows genéricos aí, 72 Windows 10, 8 e 10, 18 Surface. E aí, se eu clicar novamente aqui, ele vai me dar a lista dos dispositivos, tá? Opa. Então aqui está a lista dos dispositivos, ele dá a informação de MAC, o IP, host, qual a categoria, a família, o nome do dispositivo. Beleza? Então aqui tem toda uma parte de filtro, né, que eu posso mudar. Posso limpar aqui o filtro, adicionar filtros específicos. Eu quero saber equipamentos de home video. Então ele já... áudio e vídeo. Então ele está aqui todos os equipamentos. O nome do dispositivo, né, família, e por aí vai. Bom, aqui é a classificação, certo? Consigo ver aqui os endpoints. E qual foi o método de fingerprint aqui? Então foi no 1284 DHCP, que são os hosts. Então aqui estão todos os hosts que ele identificou, tá? Por exemplo, aqui no caso foi um Polycom, né? Categoria genérica, um computador Linux, por aí vai. Tá? Novamente outros, pode fazer novos filtros aqui. Como ele faz o Discover? Eu posso adicionar os devices que ele chama de seed. Então eu coloco aqui por exemplo, o switch, que tá os dispositivos estão conectados. Então ele vai fazer aí um scan, né? O número de endpoints que ele achou, número de dispositivos, e o status do Discover. Tá? Então aqui é a configuração. Tá? Então é bem simples de criar. Você pode criar um novo aqui em Start New Scan e colocar o IP do dispositivo que você quer acessar. Fazer o Discover. Aqui está todo o inventário. Né? Parte de eventos. Né? Tem alguns eventos aqui. A configuração. Não tem muitas configurações a fazer, como eu falei. É relativamente simples, tá? Então você vai fazer algumas configurações de parâmetro, né? De profile, de customização de fingerprints, né? Você pode criar os seus próprios fingerprints.
parte de administração, logs e licenciamento. Bom, o que eu tinha para falar era isso. O meu PowerPoint, infelizmente, morreu aqui, mas já era o último slide, tá? Vou tentar responder aqui as demais dúvidas. Se vocês quiserem abrir o áudio e também fiquem à vontade, tá? Usuário de demo, você pode usar, por exemplo, o usuário, sei lá, Homer e a senha Simpson, ou então Darth Vader, Superman, tá? Esses são os usuários que você permite ter acesso às ferramentas do CIO. Claro, vocês vão ter acesso read-only, tá? Vocês não vão conseguir fazer configuração, mas tem bastante informação que você pode coletar de lá. Sim, eu posso compartilhar a apresentação, tá? Só me enviar um e-mail, tá? vinicius.depaula@hpe.com, que eu compartilho com vocês. Bom, tem mais alguma pergunta, pessoal? Acho que alguém levantou a mão aqui, deixa eu ver. O Donato perguntou: para clientes que não possuem uma estrutura de rede que suporte 802.1x e COA, existe algum workaround que possa ser feito no ClearPass para autenticação dos usuários? Para autenticação, você tem que usar algum método, né, válido de autenticação. Se não for 802.1x, pode ser por um portal, ou através, né, certificado, né, ou maquiadas também é possível, tá? Então, método de autenticação não é possível ter algum workaround. O que é possível é, se o dispositivo não suporta 802.1x, você fazer o profiling e o enforcement através do OnConnect. Vamos lá, tem mais perguntas. Henrique, é customizável a lista de dispositivos no Profiler? Customizável no sentido de... Em que sentido, Henrique? Deixa eu partir para a próxima. Qual a interação do ClearPass com câmeras de monitoramento conforme o desenho no início da apresentação? Tá, interação é basicamente o seguinte: a câmera vai entrar na rede, né? Então ela vai ter que ser identificada, né? E é possível criar políticas de controle de acesso para uma câmera em específico, tá? Então a gente pode ir lá limitar os acessos só para vídeo, e demais regras de acesso, a política de acesso que você desejar, tá? O Exchange está incluso no CPPM, tá? Não é um licenciamento à parte. Bom, pessoal, acho que o nosso tempo já passou aí, até mais do que o tempo. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com algum SE ou da região que esteja mais próximo, ou comigo, e podem enviar o e-mail para vinicius.depaula@hpe.com e eu posso responder para vocês aí e compartilhar a apresentação. Tá ok? Tem só mais uma pergunta aqui, por favor. É possível ter relatório com todo o tráfego de usuários? Tá. Tráfego de usuários, quem vai te dar o melhor relatório seria o Airwave, tá? Eu não cheguei a mostrar muito aqui o Airwave, mas eu até abri ele aqui.
né, num usuário específico, e lá a gente consegue ter visibilidade de todo o tráfego que esse usuário está acessando. Mas lembrando que quem faz isso é a infraestrutura, tá? Se a infraestrutura se for, por exemplo, a Aruba, a gente sabe que a Aruba tem essa capacidade, então ela vai conseguir identificar as aplicações, né? E vai ter a visibilidade do tráfego por aplicação, tá? Por destinos, por categorias de aplicações, tá? Então isso aí quem vai fazer de fato é a parte de infraestrutura. Isso, meu e-mail é esse mesmo, vinicius.depaula@hpe.com. Deixa eu colocar aqui no chat. Beleza, gente? Vou encerrar. Nosso tempo passou. Muito obrigado pelo tempo de vocês, mais uma vez. Espero ter ajudado aí a identificar oportunidades de ClearPass e conduzir melhor os projetos. Novas funcionalidades vão vir, né? E a gente vai fazendo esses updates aí mensalmente, tá? Acompanhe aí os próximos webinars, que todo mês a gente vai estar com um webinar novo, falando de novidades aí, não só do ClearPass, como todo o portfólio da Aruba, tá? Muito obrigado, estou encerrando aqui agora. Tchau, tchau.